Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre números. Diversas empresas anunciaram os resultados financeiros mais recentes e eu vou fazer um apanhado dos relatórios por aqui, começando pela Samsung. A empresa registrou um faturamento de 44,7 bilhões de dólares com lucro operacional de 8,7 bilhões. Ela disse que esse foi o segundo melhor trimestre da história da companhia e aproveitou para anunciar que desistiu daquela ideia de dividir a empresa em duas, que era uma coisa que ela queria fazer para otimizar a parte de produção e a parte de administração da companhia como um todo. Quem também divulgou resultados financeiros foi a Amazon, que viu o faturamento aumentar 23% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo agora 35,7 bilhões de dólares. Outro resultado positivo veio lá de Redmond, com a Microsoft anunciando que teve um faturamento de 22,1 bilhões de dólares, coisa de 8% a mais do que no mesmo período do ano passado. A empresa disse que, em especial, a área de computação inteligente na nuvem voltada para negócios foi o destaque do trimestre, tendo faturado sozinha quase 7 bilhões de dólares como resultado do crescimento de 93% da plataforma Azure. Outra área que também fez bonito foi a parte do Office, que cresceu 7% com produtos profissionais e 15% com produtos voltados para o consumidor final. Já quem não fez bonito foi a divisão de produtos Surface, que viu o faturamento cair 26%. E por último, sobre resultados financeiros, a Alphabet, que é o nome oficial do Google, também divulgou os números dela. Ela registrou um faturamento de 24,7 bilhões de dólares, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado, com praticamente todos os segmentos da empresa vendo um crescimento bastante saudável nas operações. Eu digo praticamente todos os segmentos porque a única área que registrou prejuízo foi a de projetos experimentais, que ficou 855 milhões de dólares no vermelho. No final das contas, os prejuízos dessa área são esperados, já que ela é uma espécie de playground do Google para testar projetos e ver se alguma coisa decola. Com a divulgação desses resultados, as ações da Alphabet atingiram ontem uma nova alta histórica, deixando o valor da companhia na casa dos 610 bilhões de dólares. Bom, e agora eu vou falar sobre o Papa Francisco, que deu uma palestra para a conferência TED Talks. Num vídeo de quase 20 minutos que foi gravado no Vaticano e foi transmitido durante a conferência anual da TED lá em Vancouver, o Papa falou sobre o papel da ciência e da tecnologia no mundo moderno. Ele comenta que as empresas, no geral, têm que mudar de atitude, melhorar um pouquinho e também que as pessoas têm a responsabilidade moral de entender que todas as vidas são interligadas de um jeito ou de outro. O vídeo com esse discurso do Papa tá em italiano, mas tem legendas para mais de 20 idiomas. E caso você queira ver a coisa toda, é só pegar o link aqui na descrição. Quem escutou o episódio de ontem do Loop Matinal deve se lembrar daquela história bagunçada envolvendo a Uber, a divisão de carros autônomos do Google chamada Waymo e um ex-funcionário da Waymo chamado Anthony Levandowski. Bom, ontem a Uber anunciou que o Anthony Levandowski foi afastado do cargo de líder do projeto de carros autoguiados da empresa e no lugar dele vai ficar um especialista em robótica chamado Eric Mayhofer. O Levandowski vai continuar trabalhando na Uber, vai continuar liderando, por exemplo, as áreas de operações e segurança, mas não vai mais ter contato com aquela área de direção autônoma, que é justamente o epicentro do furacão envolvendo o Uber e a Google, e tem ele como peça principal. Ainda sobre o mercado de carros, ontem pintou a informação de que o Klaus Grohmann, que é um especialista em automação, foi mandado embora da Tesla depois de ter passado só 6 meses trabalhando por lá. Na realidade, a Tesla comprou a empresa dele há 6 meses e ela é especializada em automação de fábricas e tinha outras montadoras na lista de clientes, como por exemplo a Daimler e a BMW. Parece que o Elon Musk queria que a empresa do Klaus Grohmann deixasse os outros clientes de lado para passar a se concentrar só na Tesla. O Grohmann não gostou nada dessa ideia, eles discutiram e aí o Musk acabou optando por mandar ele embora. E enquanto isso, lá no Facebook, a empresa finalmente deu o braço a torcer e reconheceu que se tornou o principal campo de batalha quando o assunto é campanhas políticas.
O site assumiu que tem mesmo muito governo que tenta usar a plataforma para manipular a população, espalhando informações falsas para se promover, e o Facebook disse que vai passar a combater esse tipo de prática da mesma forma que eles têm combatido a divulgação de posts falsos espalhados por cidadãos comuns. Ainda sobre a empresa, ontem ela expandiu o acesso àquela versão mais simplificada do Messenger, chamada Messenger Lite. Essa é uma versão do app que traz a parte de troca de mensagens, fotos e stickers, mas não conta, por exemplo, com os efeitos de câmera ou as partes de cópia do Snapchat. Antes, o Messenger Lite só estava disponível em 5 países, mas agora ele está disponível em 132 territórios, o que, para o nosso azar, ainda não inclui o Brasil. Ontem, o Google liberou um kit de programação que deixa os desenvolvedores levarem o Google Assistant para qualquer tipo de dispositivo. Com isso, o assistente virtual do Google deixa de existir só em alguns aparelhos Android e na caixa de som conectada da empresa, que é o Google Home, e passa a poder existir em praticamente qualquer objeto conectado que queira contar com o assistente da empresa. Aliás, falando em caixa de som conectada, assistente virtual e tudo mais, ontem o Sonny Dixon, que vive vazando informações de bastidores, falou que a Apple tá sim preparando um produto desses com a Siri integrada e falou que ela já está nos estágios finais de desenvolvimento. Mas voltando aqui para o Google, deixa eu falar sobre o Google Tradutor, que ficou um pouco mais inteligente ontem. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de quando eu falei que o Google tinha desenvolvido uma espécie de rede neural de tradução que, simplificando bastante aqui, conseguia aprender sozinha a traduzir as coisas de um jeito mais eficiente e muito mais natural. Ontem o Google anunciou que vai passar a usar essa rede neural para dar suporte a 9 idiomas e dialetos falados na Índia, onde mais de 400 milhões de pessoas usam a internet, mas só 20% entendem inglês direito. Ou seja, para o resto dessa galera toda, o Google Translate é essencial e acabou de ficar bem mais útil. Ainda sobre o Google, ontem eles passaram a disponibilizar links diretos para o Apple Music, YouTube, Google Play Music e Spotify, por exemplo, nos resultados de busca do app de busca do iOS, que é uma coisa que já tinha faz algum tempo no Android. E por último, sobre a empresa, ela estabeleceu uma parceria com a companhia Intertrust e juntas elas lançaram uma iniciativa chamada Patent Shield, que funciona assim. As startups vão passar a ter acesso a algumas patentes do Google e da Intertrust e, em troca, essas duas empresas vão passar a ter uma participação nessas startups. A ideia aqui é fazer com que as startups minimizem o risco delas serem processadas por patent trolls, que são aquelas pessoas ou empresas até que vivem de processar os outros por uso indevido de patentes. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores o 5º beta sem novidades do iOS 10.3.2. Ontem também a Apple avisou os desenvolvedores que ela vai aumentar os preços da App Store em todos os países que usam euro, além da Dinamarca e do México. Quem também virou notícia foi o Apple Music, que, segundo uma matéria sobre o Jimmy Iovine lá na Bloomberg, vai passar a dar bem mais peso e mais importância para conteúdos em vídeo a partir do iOS 11. E por último, sobre a Apple, ontem o Recode publicou um post dizendo que pode ser que o Apple Pay comece a possibilitar transferência de dinheiro entre usuários de iPhone, como se fosse uma transferência bancária, só que pelo Apple Pay. Além disso, a matéria também diz que a Apple vem conversando com a Visa para lançar uma espécie de cartão pré-pago ou cartão de débito virtual, o que provavelmente aumentaria bastante a adoção do Apple Pay nos pouquíssimos países onde ele já funciona. E por último, hoje eu vou falar sobre a Nintendo, que finalmente acabou com o mistério e revelou quantas unidades do Nintendo Switch ela já vendeu. Durante a divulgação dos resultados financeiros da empresa, ela disse que já vendeu 2.750.000 unidades do videogame, o que, para efeito de comparação, já ultrapassou 1/5 das vendas que o console Wii U conseguiu conquistar durante todo o ciclo de vida do produto. Curiosamente, a Nintendo confirmou que foram vendidas quase 20.000 cópias a mais do jogo Zelda para o Nintendo Switch do que unidades do próprio videogame, o que a Nintendo disse que pode ser por causa dos colecionadores, que geralmente compram uma cópia para guardar e a outra para jogar. E, como eu falei que tudo isso veio durante a divulgação dos resultados fiscais da Nintendo, deixa eu comentar que ela registrou um lucro de $1 bilhão e 600 milhões no trimestre, fazendo eles fecharem o ano fiscal de 2016 com um lucro de $584 milhões, que ficou 121% a mais do que no ano fiscal de 2015.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Bom, e agora eu vou falar sobre o Papa Francisco, que deu uma palestra para a conferência Palestra. Tem muito governo que tenta usar a plataforma para manipular a população, espalhando informações faltas. Sexta-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo.